Essa é uma noite muito especial que o Senhor nos deu e eu queria que nós começássemos esse momento que nós vamos estar olhando para o Senhor e adorando o Senhor, lendo o Salmo 68, versículo de 1 a 10. Nós temos visto, hoje foi um dia muito especial na nossa nação, foi um dia muito diferente. Nós vimos todas as pessoas que temem e amam a Deus se voltando para o alto, buscando socorro através do jejum e da oração. E eu sei que hoje os céus do Brasil ficaram cheios de oração daqueles que amam ao Senhor. E eu sei que certamente nós vamos ter uma semana diferente e as respostas virão. E eu achei muito próprio o Salmo 68 para esse tempo, quando nós nos inclinamos enquanto nação, enquanto autoridades, para olharmos para o Senhor. Nós estamos fazendo mais ou menos o que o salmista quis dizer no Salmo 68. Fala assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na tua presença. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louve o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é o Senhor, exulte diante deles. Pai do órfão e defensor das viúvas, é Deus na sua santa habitação. Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem na terra árida. Quando saíste frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Tu deste chuvas generosas, ó Deus, e refrescaste a tua terra exausta. O teu povo nela se instalou, e na tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Queria que nós orássemos nessa noite, pedindo ao Senhor que Ele se levante mesmo, em defesa dos que estão doentes, daqueles que estão necessitados, estão passando por aflição nesse tempo, não só no Brasil, mas em toda a terra. Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é o pai do órfão, defensor da viúva e aquele que se volta para aquele que está necessitado e aflito. Eu quero suplicar ao Senhor, volte os teus olhos sobre a terra nesse tempo, Senhor, inclina os teus ouvidos às orações que estão sendo feitas na nossa nação e em todo o Brasil. Este é um culto que nós oferecemos a Ti, um culto de adoração para aquele que vive e reina para sempre e que tem o domínio de todas as coisas debaixo das suas mãos. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome, ó Deus misericordioso e justo, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor um cântico de adoração ao Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite, amém? Vamos render louvores ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Aleluia. Porque dele o poder e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria de falar hoje sobre como nós vamos atrair a glória de Deus. Como que nós vamos conseguir atrair a glória de Deus e em que consiste a glória de Deus. Às vezes a gente fica falando, Senhor, mostra-me a tua glória, dá a tua glória para mim, eu quero conhecer a tua glória. E interessante, quando a gente vai estudar sobre a glória de Deus, nós nos deparamos com algumas surpresas, algumas coisas sobrenaturais do caráter de Deus. Em primeiro lugar, que fala sobre a glória de Deus, é um homem conhecido como amigo de Deus, que é Moisés, que fala para o Senhor, mostra-me a tua glória. Está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo de 12 a 19. A Bíblia diz assim, que Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber que has de me enviar comigo. E tu disseste, eu conheço-te por teu nome, porque achaste graça aos meus olhos. E aí Moisés disse para Deus, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que se ache graça aos teus olhos, considera que essa nação é o teu povo. Então disse, a minha presença irá contigo e eu te farei descansar. Então disse, se tu mesmo fores conosco, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberás agora que tenho achado graça aos teus olhos, Senhor? Acaso não é por andares tu conosco, de modo que seremos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então o Senhor disse a Moisés, farei isso que tenho dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E ele disse, eu farei passar a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. A Bíblia diz que Moisés fala para Deus, Senhor, me fazes saber o teu caminho. E Deus acaba dizendo para ele, eu vou andar contigo, eu sou o teu caminho. Eu vou andar contigo e andando comigo, você vai ter descanso. E Moisés ainda é mais ousado, fala, Senhor, não quero só andar contigo, eu quero ver a tua glória. E aí Deus diz a ele, eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Sabe, a glória do Senhor consiste na sua bondade. A bondade de Deus é a manifestação daquilo que é mais belo, que é mais extraordinário, que é sobrenatural. E eu queria pontuar alguns princípios sobre como a manifestação da glória pode ser conhecida e pode ser manifesta na minha vida e como eu posso manifestar a glória de Deus, que é a sua bondade em outras vidas. Então, alguns princípios que vão nos nortear nesse sentido. Eu sei que muita gente já deve ter feito essa oração, fala, Senhor, me mostra a tua glória. Outros podem ter dito, Senhor, eu quero conhecer a tua bondade. E isso vem através de alguns princípios que Moisés traçou para nós, para que aprendêssemos com ele e andássemos com ele, porque ele foi conhecido como o homem que se tornou o amigo de Deus. E o primeiro princípio que eu quero falar é, eu vou andar de acordo com a revelação que eu tenho. O princípio que eu quero dizer nessa noite, cada um de nós vai andar de acordo com a revelação que tem de Deus. Por exemplo, Moisés andava com Deus e era amigo de Deus. Então ele conheceu a bondade de Deus e ele manifestou essa bondade de Deus enquanto ele liderou Israel. Ele foi um líder manso, pacífico, generoso, perdoador, porque nós vamos manifestar a revelação que nós temos. Então, a Bíblia diz que Moisés pegava a tenda do encontro, em Êxodo 33, de 7 a 11, colocava fora do arraial e todos os dias ele saía para consultar a Deus. E havia uma coluna que ficava do lado de fora e o povo voltava e ficava ali para ouvir o que Deus falava com Moisés.
E a Bíblia diz que quando a nuvem descia, o povo via ao redor e adorava a Deus. E a palavra de Deus, que Deus falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo. Então, como Moisés era amigo de Deus, ele revelou para Israel um Deus amigo, um Deus fiel, um Deus gentil. Então eu vou andar naquilo que eu tenho entendido de Deus. Eu vou revelar o coração de Deus à medida que eu ando com Deus, que eu monto a minha tenda, que eu tenho o meu tempo individual com Deus todos os dias. Sabe, está na hora. Moisés deixava os afazeres, ele cuidava de uma multidão de israelitas, mas ele saía dos seus afazeres para consultar a Deus, buscar sabedoria, buscar direção e também se relacionar com Deus, porque se ele era amigo de Deus, ele se relacionava com ele. Então, nós precisamos deixar os nossos afazeres, parar de correr para lá e para cá. Agora, todo mundo está de quarentena. Olha que oportunidade que Deus está nos dando para montarmos a nossa tenda, para termos uma revelação mais profunda de quem Deus é, de como Ele age. Muitos de nós andamos com Deus há tanto tempo, mas não entendemos como Ele é bom. A sua glória, ela consiste em manifestar a bondade dEle nas nossas vidas. E agora que nós temos esse tempo, monte a sua tenda e fale com Deus. Pare, entra no teu quarto, fecha a porta. E a Bíblia diz que Deus vai se manifestar, vai revelar os segredos que estão no coração dele. Está escrito em Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua vontade. O amigo de Deus tem revelação de Deus e conhece os segredos de Deus. Então, se eu tenho temor a Deus e paro e busco a Deus, eu vou conhecer os segredos eternos do Senhor. Então, Deus é tão bom que Ele nos chama para sermos seus amigos. Ele não chama para sermos seus escravos. Ele não chama para sermos os seus súditos. Ele fala: ei, dá-me o teu coração. E o lugar de se construir uma amizade com Deus é num lugar de intimidade, é um lugar de meditação, de ler a palavra, de estar com Ele. Sabe? E se quando nós entendemos quem Deus é, naturalmente nós vamos manifestar para todos que estão ao nosso redor quem Ele é. Por exemplo, se eu vejo Deus como um juiz duro, se eu vejo Deus como um pai autoritário, eu vou me manifestar de uma forma religiosa para com todos aqueles que estão ao meu redor. E aí, ao invés de eu atrair as pessoas, eu vou naturalmente repelir, porque a palavra dura suscita ira, está escrito na palavra. Então, se eu não tenho revelação da bondade de Deus, eu vou manifestar aspereza. A Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, quando Jesus veio à terra, eles não entenderam a bondade de Deus manifestada para os homens através da vida de Jesus. Eles condenavam Jesus o tempo todo. Se Jesus comia, ele falava: lá está o comelão. Se ele não comia, ele falava: mas ele é hipócrita. E o tempo todo eles condenavam o Senhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 20: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Deus está falando? Eu não quero gente religiosa no meu reino. Eu quero filhos que vão manifestar a minha presença. Mas se eu não ando com Deus, eu vou manifestar muitas vezes os traumas do meu coração, o meu sentimento de orfandade. E ao invés de eu atrair as pessoas, eu vou repeli-las através de um espírito religioso que se manifesta através de um espírito crítico. Então, eu sou naturalmente crítico, eu critico todo mundo e eu destruo pessoas ao invés de construir. Sabe o que acontece na minha vida? Eu não tenho uma revelação da glória de Deus e da sua bondade. Mas a boa notícia é que isso pode ser corrigido. Entra para o teu quarto, fecha a porta. O Pai quer se manifestar para você. A Bíblia conta uma ocasião, eu estou falando muito de Moisés, é porque nós estamos caminhando neste tempo, no mês de abril,
no Êxodo, na saída do povo, que é o mês da Páscoa. Semana que vem, domingo que vem, nós já vamos estar comemorando a Páscoa do Senhor. Então nós estamos vendo como o povo se comportou nesse tempo da saída do Egito, a transição até Canaã. E a palavra de Deus diz que o povo recém-saído do Egito, na ocasião de Números 14, a palavra diz que eles começaram a se queixar de Arão e de Moisés, porque Moisés tinha uma revelação da bondade de Deus, mas o povo, lembra que eles ficavam do lado de fora da tenda, eles não tinham intimidade com o Senhor, então eles não tinham uma revelação do caráter de Deus. Então a palavra de Deus diz que qualquer coisa eles murmuravam, e aí eles começam a dizer para Moisés: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito, naquele deserto, porque que Deus nos trouxe nessa terra, para os nossos filhos e as nossas mulheres serem tomados como despojo de guerra. Então eles disseram: vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. E a palavra de Deus diz que nessa hora Deus ficou muito irado e fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar uma praga destruir esse povo, e eu levanto você, e de você eu levanto um novo povo, numeroso, um povo grande. Mas Moisés já tinha a revelação do caráter de Deus. Ele sabia que Deus era bom. E quando nós temos essa manifestação desse caráter, naturalmente eu vou transmitir isso para outras pessoas. E Moisés olhou, ao invés de ele ter falado: não, Senhor, é mesmo, mata esse povo é duro, é murmurador. A Bíblia diz que ele e Arão prostram-se com o rosto em terra, olham para Deus e falam: Senhor, o que as outras nações vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito por meio de sinais e milagres, que uma coluna protegia eles de dia e uma coluna de fogo à noite. E agora o Senhor os matou no deserto? E a Bíblia diz que Moisés fala: mas o Senhor, que é muito paciente, grande fidelidade, perdoa esse povo, Senhor. Perdoa esse povo. Não leve em conta a sua rebelião, Pai. Perdoa esse povo. Sabe, queridos, Moisés já conhecia o caráter de Deus. Como ele andava com Deus, ele manifestava Deus. E a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e fala: não vou destruir não vou matar esse povo através de praga. Mas esta geração não vai entrar na terra prometida. Porque a geração que não conhece o caráter de Deus não entra na terra prometida. Fica do lado de fora da tenda. Fica só observando o que os amigos de Deus estão fazendo. E aí vê todo mundo entrando na terra prometida, mas eles não conseguem entrar. Mas Moisés naquele dia suplicou pelo povo. Quando nós temos o caráter de Deus e conhecemos a sua bondade, quando nós vemos pessoas que têm um comportamento rebelde ou um comportamento difícil, nós não vamos julgar e nem falar destrói, nós vamos falar: ô Pai, Tu é tão misericordioso e compassivo. Perdoa essa iniquidade dessa pessoa. Olha para ele com teus olhos de amor. E assim vai ser desmantelado do nosso coração o julgamento, a acusação. E vamos olhar para as pessoas com olhos de amor. A Bíblia diz em Romanos 8:19 que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ela não aguarda a manifestação dos religiosos. Ela não aguarda a manifestação de fariseu, saduceu, do hipócrita. Ela aguarda a manifestação daquele que vai carregar o DNA de Deus, dos filhos de Deus. Sabe o que os filhos vão manifestar? Eles vão ver as pessoas da forma que Deus vê. E vão ver como o Senhor planejou para que elas fossem. A Bíblia diz que quando nós nascemos, um livro é escrito. E os nossos dias são por eles escrito e determinado. Quem tem o olho de Deus, o olhar de Deus, vai olhar para o livro de Deus e falar assim: eu estou vendo ali algo que vai ser levantado, que Deus vai transformar. E os olhos de Deus, a filiação, o DNA de Deus vai me ajudar a gerar vida onde eu passar. Um exemplo disso é Ezequiel capítulo 37, no vale de ossos secos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus leva o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele olha com os olhos naturais e pude ver que os ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta para ele: ei, filho do homem, poderão tornar a viver estes ossos? E ele diz: tu sabes, ó soberano Senhor. Então
Deus olhou para ele e falou: diz, profetiza a estes ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz: assim diz o soberano Senhor, sobre estes ossos farei entrar o meu espírito em vocês, e vocês terão vida. E a Bíblia diz que conforme a ordem recebida, e que eu profetizava, osso juntou a osso, depois os tendões cresceram. E a Bíblia diz que eles se restauraram e se tornou mais na frente um exército poderoso em extremo. Enquanto ele falava: vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre estes ossos para que vivam. Quando eu conheço a Deus, eu vou ver o que Deus vê e vou falar o que Deus quer que eu fale. A Bíblia diz que naturalmente eles viam ossos, mas o olhar profético de Deus via um exército. A Bíblia diz em Ezequiel 37, versículo 11 em diante, Deus fala para ele: sabe, profeta, estes ossos são a nação de Israel. A nação diz sobre si mesmo: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, fomos exterminados. Tem muita gente que está com esse sentimento nesses dias ou há alguns anos. Eu estou só o osso mesmo. A minha esperança se foi e eu estou exterminado. Precisa que alguém se levante como voz profética para profetizar o vento de Deus, para dizer que há esperança para aquele que está seco, que a árvore que está seca, porque ao cheiro das águas ela vai brotar e vai dar ramos novos. E Deus diz para ele: olha, profeta, eu vou fazer Israel subir, sair dos túmulos, vou fazê-los voltar para a sua terra, e eu os porei na sua própria terra, e ali os estabelecerei. Eu vou tirar Israel da morte. Eu vou tirar meus filhos dos túmulos espirituais que estão, ou do túmulo emocional. Muita gente fala: eu não tenho mais esperança. Você praticamente morreu emocionalmente. Eu quero te dizer que o olhar de Deus para com você é um olhar de vida. Vento que vem dos quatro cantos sopra sobre você para que haja vida, e Deus vai te estabelecer na sua própria terra. Por que que Deus nos estabelece na nossa própria terra? Porque é no lugar que nós fomos desonrados é que nós vamos receber dupla honra. Não é num lugar que não tem nada a ver. Não adianta eu ser honrado num lugar onde ninguém me conhece. Eu vou ser honrado na minha terra, onde às vezes o inimigo armou coisas terríveis contra mim e minha geração, matando, destruindo sonhos, colocando muitos de nós em sepulturas emocionais, espirituais e físicas. Mas a boa notícia que eu tenho é que a voz profética está se levantando, os filhos estão se levantando para manifestar a glória de Deus. E nós, em todos os cantos da terra, vamos ser essa voz que vamos trazer esperança sobre a terra, chamando o vento do Espírito. Vem sobre os quatro cantos, dos quatro cantos, e sopra sobre todos os que estão mortos, para que haja vida. Sabe, queridos, nós precisamos enxergar as pessoas conforme o desenho original que Deus tem para cada um delas, no seu plano, que é um plano original de paz e não de destruição. A Bíblia diz que Jesus mostrava para as pessoas o significado que elas tinham para o Pai. E Ele morreu para que todos se reconectassem novamente com o Pai. Quando esse amor imensurável de Jesus, do Pai, entrar no meu coração, você e eu seremos a melhor versão de nós mesmos. Porque nós entendemos que Deus nos criou com um tipo especial, com um sonho único e exclusivo. E quando a sua voz entra em mim, a voz do seu Espírito, eu me levanto para cumprir o propósito, conforme o sonho dele, conforme a visão dele. Eu vou me tornar aquilo que ele sonhou para mim. Nada é impossível para aquele que crê. Sabe, a revelação da glória de Deus consiste na revelação da sua bondade. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não sei por onde você andou, eu não sei as experiências traumáticas e ruins que você tem na sua vida, mas eu quero te dizer, Deus é bom. A Bíblia diz, um salmo que eu gosto demais, 1 Samuel 2:8, fala assim, um versículo que eu gosto muito, diz assim:
Deus levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Eles os faz assentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Deus tem prazer de pegar aquele que está no pó, destruído, sem esperança, te levantar e te fazer assentar no meio de príncipes, gente de honra, gente que venceu. Deus não nos criou para o fracasso. Deus não nos criou para estar dentro de um túmulo morto sem esperança. Deus te criou para uma cadeira de honra, para te fazer assentar entre príncipes e te dar um lugar de honra. A Bíblia diz, Isaías 61, de 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você. E o propósito desse Espírito é levar, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar aqueles que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação àqueles que estão prisioneiros nas trevas, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Ei, tem um ano, tem um tempo que a bondade do Senhor vai se manifestar. A Bíblia diz, Ele vai consolar os que tristes. O dia da vingança do nosso Deus é o dia que Ele destrona as obras do diabo, que vem para roubar, matar e destruir. E quando isso acontece, Ele vai consolar o que está triste. Ele vai colocar uma coroa ao invés de cinzas. Nesse tempo que o profeta Isaías estava escrevendo isso, quando as pessoas estavam tristes, ela colocava roupas de saco e colocava cinzas, se assentava no chão e colocava cinzas sobre as suas cabeças. Era um sinal de profunda tristeza. Hoje muita gente não tem cinza na cabeça visível, mas tem cinzas de tristeza amontoadas sobre a sua cabeça há muito tempo. Deus quer colocar uma coroa de alegria ao invés de cinzas de tristeza, óleo de alegria ao invés de pranto, e vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus não quer nós andando, nenhum dos seus filhos andando debaixo do governo da angústia, da tristeza, da desolação. Ele quer trocar as nossas vestes, porque Ele vai nos chamar de carvalhos de justiça plantados para o Senhor. Essa é a visão do Espírito de Deus. Tirar as cinzas de sobre nós e colocar uma coroa, colocar vestes novas, vestes bonitas, nos fazer assentar no meio de príncipes, porque a glória de Deus consiste na manifestação da sua bondade para com toda a terra. A Bíblia diz que Jesus amou o mundo. João 3, 16, 17. Dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando eu olho para o mundo com os olhos que Jesus tem, falando para eles, falando para o mundo e para as pessoas, aquilo que eles deveriam ser, conforme o sonho, o coração de Deus, eu estou dando uma oportunidade de transformação e não trazendo sobre a terra destruição. Quando eu falo a voz de Deus, eu transformo o ambiente onde eu estou, porque a maior necessidade do ser humano é se sentir amado e aceito. O espírito religioso é um espírito que cobra, critica e acusa. O Espírito de Deus é um espírito que ama, transforma, muda a nossa história e nos assenta em lugares altos. Precisamos ver no meio do vale de ossos secos um exército poderoso em extremo. A boca profética precisa ser como a boca do profeta Ezequiel. Nós precisamos falar: Senhor, me usa, chame o vento no lugar onde você está. Quando eu estou conectada com Deus, eu vou discernir a voz de Deus para todas as pessoas que estão ao meu redor. E ao invés de eu ver escravos e pessoas problemáticas, eu vou ver filhos amados e aceitos, em que Deus tem um propósito específico para cada um. Quando os nossos olhos forem mudados, baseados na bondade de Deus,
o meu vocabulário vai ser alterado. Lembra que a gente falou domingo passado, Mateus 6, 22, 23. Os nossos olhos são candeias do nosso corpo. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo estará cheio de luz. Mas se meus olhos forem maus, todo o meu corpo estará cheio de trevas. Porque se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? O que são essas trevas? Complexo, medo, rejeição, abandono, escuridão. E eu vou manifestar, porque eu vou colocar para fora o que eu tenho dentro. Então eu vou acusar pessoas, eu vou rejeitar pessoas, eu vou ter inveja de pessoas. Mas quando o Espírito de Deus entra em mim, quando eu construo a minha tenda e começo a ter um relacionamento com o Pai, eu começo a conhecer a sua tão grande bondade, a escuridão vai saindo de dentro de mim. E naturalmente os meus olhos vão ficando olhos claros e eu vou contemplar as pessoas com o olhar de Deus. E quando eu olho alguém com o olhar de Deus, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. A Bíblia diz, Provérbios 18, 21, que a língua tem o poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, quando eu tenho o olhar de Deus, eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Eu vou trazer vida e não morte. Então, ao invés de criticar, eu vou elogiar. Sabe, o elogio faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Nós estamos crescendo, a terra, ela tem prazer em criticar aqueles que Deus ama e aqueles que Deus tem um propósito. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário com os nossos filhos, com os nossos amigos. Nós precisamos mudar o vocabulário uns com os outros, ao invés de criticar, elogie. Vê o que a pessoa está acertando, vê onde que ela está indo bem. Um elogio muda destino de pessoas. Eu preciso me acostumar a edificar pessoas. A Bíblia diz que nós somos uma construção viva, nós somos tijolos vivos na construção de Deus, nós somos o seu edifício, então cada tijolinho tem a sua importância. Então quando nós tornamos edificadores, nós vamos manifestar o amor e a graça de Deus. O gostoso é que a Bíblia diz que Abacuque 2,14, assim, entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento de Deus, o Senhor. A Bíblia diz que Ele vai se manifestar. E o conhecimento de Deus é aquela manifestação da sua grande bondade. Sabe, amado, eu quero te desafiar, amada, a conhecer a Deus. Moisés, um amigo de Deus, viu a sua bondade. Está no tempo de todos nós conhecermos como Deus é bom. Se você tem medo de Deus, jogue isso para fora. Não se esconda nos arbustos como Adão e Eva. Se você pecou ou errou, a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Os braços do Senhor estão abertos para nos abençoar. Deus é bom e a sua justiça se estabelece sobre nós. Eu quero declarar que o ano da bondade do Senhor vai vir sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando o Espírito vem, Ele vai trazer, no ano da bondade do Senhor, Ele vai proclamar a vingança do nosso Deus e vai tirar tudo aquilo que trouxe destruição e vergonha para as nossas vidas e para o nosso país. Eu creio de todo o meu coração que a bondade de Deus vai se manifestar de uma forma poderosa sobre o Brasil e Ele vai consolar a nossa nação, vai tirar essa coroa de vergonha e vai colocar uma coroa de honra e vai trocar as vestes do brasileiro por vestes de louvor e nós vamos plantar e colher e o nosso tempo de florescer de uma forma poderosa chegou. E por fim, eu quero dizer que você é amado, você é aceito, Deus se importa com você, Deus se importa com você, Deus se importa com você. Ele não veio na terra, não mandou o filho dele manifestar a vida dele em vão. Foi por você. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Deus te abençoe, encha o seu coração de graça e de misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê
a paz. Vocês que estão em casa, ceiem na sua casa, faça esse processo. A Bíblia diz que a ceia, ela é para nós nos lembrarmos da maior bondade que já veio na terra, Jesus. A Bíblia diz que falou assim, comam e bebam em memória de mim. Faça isso na sua casa, com a sua família. Ceie com a sua família. Ceie, se você está sozinho, não tem problema. Ceie você mesmo, em memória do maior amor, da maior demonstração de amor para a terra, que foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada e vitoriosa. Você é amado de Deus e aceito pelo Senhor. Deus te abençoe. Boa noite.